Oi, bom dia, tudo bem? Eu sou a professora Sônia e vou trabalhar com vocês nessa época da pandemia com a gramática. E aí nós vamos dar continuidade à matéria. E vamos ver verbo de ligação e predicativo do sujeito. Bom, os verbos eles existem em três estados, né? É o verbo de estado, verbo significativo e verbo que indica fenômeno da natureza. O verbo de estado é aquele verbo que não pratica ação nenhuma, né? Por exemplo, ficar triste. Quando eu fico triste, eu não pratico ação nenhuma, eu só fico triste. Agora, o verbo significativo é um verbo de ação. Por exemplo, falar, sorrir, né? Gesticular, pular. Tudo isso aí é uma ação. Então, isso é um verbo significativo. Tá? E existem os verbos que indicam o fenômeno da natureza, né? Como ventar, trovejar, relampejar, isso tudo são verbos que indicam o fenômeno da natureza. Bom, mas hoje nós só vamos falar de um verbo, que é o verbo de estado, tá? É aquele que não pratica ação nenhuma. Então quando eu falo assim, Maria parece cansada, tá? Ela não está praticando ação nenhuma, ela só está cansada, trabalhou muito, está cansada. Cansada é um adjetivo, tá? E cansada está se referindo a Maria, né? Eu estou falando que Maria parece cansada. Então eu estou me referindo a Maria. E Maria aqui nessa frase, ela é o sujeito, tá? Ela é o sujeito. Então, como cansada é um adjetivo, eu estou dizendo que Maria, né, parece cansada. Esse cansado aí vai ser o quê? Uma característica da Maria. Então, o cansada vai ser o núcleo do predicado, que se chama predicativo do sujeito. Tá? Por quê? Porque é um termo que se fala da Maria, e Maria é sujeito. Vamos ver na outra frase. O acidente foi assustador, tá? Ele foi assustador, ele não praticou ação nenhuma, ele só foi assustador, tá? Então, o assustador aqui é um adjetivo. E está se referindo ao acidente. E acidente ali é sujeito. Tá? Então, o assustador vai ser o quê? O predicativo do sujeito, o núcleo do predicado. Porque vamos relembrar a análise sintática, né? Maria é sujeito, parece cansada é o predicado. Como o verbo parecer é um verbo de estado, o predicado é nominal. Toda vez que o verbo for de estado, o predicado vai ser nominal. E todo predicado tem seu núcleo. E o núcleo vai ser cansada, porque cansada é uma característica do sujeito. Então, ele vai se chamar predicativo do sujeito. Mesma coisa aqui. O acidente foi assustador, sujeito. O acidente foi assustador, predicado. É um predicado nominal, porque o verbo é de ligação. Tá? É um verbo de estado. Esse verbo aqui é um verbo de estado, que se chama verbo de ligação. E aí, assustador vai ser a característica do sujeito. Então, assustador vai ser o núcleo do predicado, que vai se chamar predicativo do sujeito. Aí nós vamos agora conhecer os verbos de ligação. Os verbos de ligação vão ser, estar, parecer, ficar, tornar-se, continuar, andar e permanecer. Reparem que o verbo andar, ele pode significar tanto verbo de ação como verbo de estado. Quando eu falo andei 10 quilômetros, eu aí estou praticando uma ação de andar. Agora, quando eu falo eu ando triste, eu não estou praticando ação nenhuma. Eu estou colocando o verbo andar como verbo de ligação, ele é um verbo de estado nessa frase. Tá? Agora vamos reparar nessas frases aqui. Ó, o predicativo do sujeito, ele pode aparecer no início, ele pode aparecer no final ou ele pode aparecer no meio, tá? Então vamos ver aqui. O aluno retirou-se do ambiente revoltado. Quem é que estava revoltado? O aluno, tá? Então revoltado aqui é uma característica do aluno e o aluno é sujeito. Então revoltado aqui vai ser o predicativo do sujeito, tá? E repare que eu tenho uma vírgula, ó. Se não tivesse essa vírgula, seria uma outra coisa.
não seria o predicativo do sujeito. Mas como tem a vírgula, o revoltado aqui é predicativo do sujeito, tá? Que é uma característica do sujeito. Agora, o aluno retirou-se do ambiente. Repare que retirou-se é um verbo de ação. Mas eu falei para vocês que todo predicado nominal tem que ter um verbo de ligação, um verbo de estado. Só que esse verbo aqui, ele não aparece aqui, ele está escondidinho, tá? Então, é como se eu tivesse falado assim: o aluno retirou-se do ambiente e estava revoltado, ou estava aí. Estar é o verbo de ligação, tá? Só que ele não aparece na frase, ele está escondidinho, mas esse revoltado aqui vai ser o quê? Um predicativo do sujeito, porque se refere ao sujeito que é o aluno. Quem é revoltado é o aluno, tá? Vamos ver aqui, o aluno revoltado retirou-se do ambiente. Aqui o aluno revoltado, também mesma coisa, ó. O aluno revoltado está se referindo ao aluno, e aí é uma característica do aluno, então é o predicativo do sujeito. Mesma coisa aqui, revoltado, o aluno retirou-se do ambiente. Então, revoltado está se referindo ao aluno, que também é o sujeito da frase, então aí eu tenho um predicativo do sujeito. Repare que só é predicativo porque tem a vírgula, tá? Não pode esquecer, se não tivesse a vírgula seria outra coisa. Então, olha como é que a vírgula é muito importante numa oração, tá? Então, para você saber analisar os termos. Verbo de ligação, o que é? Ele serve para ligar o sujeito a uma característica ou a um estado. Então, aqui que estou falando, o revoltado está ligando ao sujeito, o aluno. Vamos lá nessa frase aqui. Jonas parece exausto. Jonas é o sujeito, tá? Parece é um verbo de ligação, e exaustos é o adjetivo, tá? E exausto é uma característica de quem? Jonas, porque Jonas parece exausto. E eu tenho aqui, parece exausto, eu tenho aqui um predicado nominal, tá? Porque do predicado nominal tem que ter sempre verbo de ligação. E como eu tenho predicado, tem que ter o núcleo do predicado, que é exaustos. Então, exausto vai ser o predicativo do sujeito. Então, olha só, o que eu quero que vocês aprendam nessa aula, né? O que é verbo de ligação e o que é predicativo do sujeito, tá? O verbo de ligação é aquele verbo de estado, tá? E o predicativo do sujeito é a característica que se dá ao sujeito. Sempre vai ser um adjetivo, sempre, tá? Se você achar um adjetivo na frase e achar um verbo de ligação, você pode dizer que esse predicado é nominal, porque sempre vai ser assim, tá? Aí, depois que você aprendeu isso aí, o que é verbo de ligação e o que é predicativo do sujeito, você vai fazer as páginas 49, 50, 51, 52 do livro de português Trilhas, que é esse livrinho aqui, tá? De português, livro grosso, tá? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.